E aí, pessoal do segundo ano, tudo bom? Pois é, né? Tô eu aqui mais uma vez, né, gravando o vídeo para vocês para iniciar a apostila 2, ok? Então peguem a apostila 2, quem tem ela aí fisicamente pode pegar, quem tem ela digital vai lá no portal Eleva e pode abrir que usaremos ela agora. Módulo 6, Regionalização do Brasil. Tranquilo? Só alegria? Então vamos lá. Dá aquele tempo para vocês pegarem. Pegaram? Então bora lá. Gente, nas aulas passadas a gente falou de estruturação física do Brasil, né? Falamos de algumas coisas que são um pouquinho difíceis de entender estrutura geológica e geomorfológica, né? Deixei o vídeo para vocês sobre solos que a gente começou a falar. Falamos sobre hidrografia, que é mais caracterização. Agora a gente vai começar a trabalhar a ideia de regionalizar o espaço. Beleza, galera? E o que eu quero dizer por regionalizar? Vocês sabem? O que é regionalizar? Bom, regionalizar, um conceito mais simples que você pega, é a ideia de dividir por semelhança. O que isso significa? Que você vai pegar o território, vai ver as áreas próximas, vai ver o que essas áreas têm em comum, e a partir de um tema que você escolheu, pode ser economia, pode ser relevo, clima, enfim, o tema que você quiser, você vai dividir o território seguindo aquela lógica. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Regionalizar é dividir por semelhança. Como o Brasil é muito grande, tá? É gigante, tem dimensões continentais, a regionalização do nosso país passa a ser ainda uma ideia extremamente relevante para conseguir organizar essa parada toda, né? Como que eu vou gerenciar um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados se eu não dividisse o território? Já pararam para pensar? É praticamente impossível. É impossível, né? Então eu preciso dividir, né, a partir de uma série de estudos, que a gente vai ver alguns, e aí eu consigo direcionar, por exemplo, o investimento, onde está precisando mais. Olha, aquela região lá, naquele período do ano, em função de condições naturais, precisa de mais dinheiro. Por quê? Olha, porque tem chuvas fortes e tem deslizamento de terras, né? Então a gente precisa direcionar investimentos de emergência para lá. Todo ano é a mesma coisa. Aquela outra região, tem um período de seca, facilita a queimada. Então a gente precisa ter um orçamento para aquela região especificamente, um orçamento para combater isso aí. Entenderam? Olha ali, aquela região faz fronteira com 8 países, né? Poxa vida, como que a gente vai gerenciar aquele espaço todo? Então eu preciso criar regiões para poder direcionar esses planejamentos, né? E tudo é feito por região. Vamos supor as Forças Armadas, né? Em Campo Grande a gente tem o Comando Militar do Oeste, beleza? Lá no Manaus você tem o Comando Militar do Norte, né? Comando Militar do Leste, e aí são subdivididos. Por quê? Porque cada comando tem uma necessidade específica, beleza? Então, quem pega o papel de regionalizar o território é o governo federal, não é? Pois é. Pensa aí, qual é a primeira regionalização do Brasil que vem à tua cabeça? Pensou? Vamos ver se você acertou ou pensou comigo igual. Você pensou na divisão entre estados, municípios? Pois é. Essa é a regionalização aí mais óbvia, né? Eu pegar o território e dividir em unidades municipais, que tem a zona urbana e rural, unidades estaduais, que são as unidades federativas, né? Que a gente tem os estados, né? São 26 estados e o Distrito Federal, beleza? Que é a divisão mais óbvia que a gente pensa, beleza? E o Congresso, por exemplo, ele é organizado a partir dessa lógica, né? Não sei se vocês sabem, o senador da República, a função dele não é representar diretamente o povo, né? Isso aí é mais a função do deputado. O senador tem uma função direta de representar a unidade federativa ao qual ele pertence. Sabiam disso? Pois é. Então, por isso que todas as unidades federativas têm exatamente o mesmo número de senadores, né? Então, sempre as eleições para senadores é igual de presidente e governador. É voto direto, porque eles representam o Estado, a unidade federativa. O deputado, esse sim, representa grupos sociais. E aí o voto é proporcional por conta disso, né? Então a gente chama de votos de
contagem proporcional, aí entre votos do partido, aquela coisa toda. Beleza? Então, olha aí uma aplicabilidade importante de se regionalizar por estados e municípios. Sacou? Mas o nosso foco hoje não é discutir estado e município, é discutir uma subdivisão regional considerando regiões macro. Ou seja, o que é macro? Regiões grandes, que envolvem várias unidades federativas. Belezinha? Vamos lá então? Para começar, deixa eu diminuir a minha cara. Cadê diminuir a cara do Plaça? Para começar, vamos falando o seguinte, né? Para que regionalizar? Olha aqui, eu trouxe para vocês, tá? Deixa eu pegar minha canetinha. Cadê a caneta? Tá? Eu derrubei creme de morango aqui no mousepad aqui. Aí tá meio grudento. Se sair uns riscos meio aleatórios, vocês não reparam não, tá? Bom, uma das funções da regionalização é o quê? É facilitar o planejamento e administração do território. Sacaram? Né? É aquilo que eu falei lá no comecinho. Então, se eu divido, eu consigo fazer uma gestão melhor, né, de onde precisa de mais ou menos recurso. Beleza? Então, a gente tem uma primeira aplicabilidade aí da regionalização, tá? Então, quais são os critérios que eu usei no Brasil para poder regionalizar? Bom, no Brasil, a gente tem 3 regionalizações principais que a gente estuda. A oficial, que é do IBGE, aquela que se estuda desde criancinha. Norte, Sul, né, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Aí vem as geoeconômicas, né, que é de 67, e a do Milton Santos, né, que é mais moderninha, que é dos anos 90. Beleza? Essas 3 a gente vai discutir. Basicamente, elas ou vão utilizar características fisiográficas. O que são características fisiográficas? Sabem? Pois é, característica fisiográfica são as características naturais, por exemplo, relevo, vegetação, essas paradas aí, que vocês já estudaram. Viu por que vocês estudaram aquilo antes? Para vocês sacarem as condições da região, beleza? Aí a gente tem aqui características econômicas, que aí o negócio fica mais complexo, características históricas, culturais e sociais, tá? Então esses 5 elementos são os principais elementos que a gente usa para regionalizar o território brasileiro. Fechou? Bora lá? Facinho, né? Falei, esse conteúdo é de boa, vocês vão ver. Bem de boa. Vamos lá. Próximo assunto. Vamos entender um pouquinho o histórico de regionalização do nosso país. Para começar, a gente tem que pensar nessa paradinha que a gente chama de economia em arquipélago. Olha aí. Que risco certinho que eu fiz aqui. O que é economia em arquipélago, galera? Economia em arquipélago é quando o Brasil, né, no século XVIII, XIX, ele se desenvolvia em regiões isoladas. Tá vendo? Ó? Esse círculo que eu fiz aqui, o que predominava nessa região? E exatamente isso, muito bom. Predominava o quê? O extrativismo, não é? Extrativismo da borracha, né? A galera que ia aí no mato para tirar leite do pau, né? A famosa seiva da árvore para fazer o látex. Eu tinha um extrativismo de madeira, não tinha? As drogas do sertão, não é? O que são as drogas do sertão? Vocês lembram? Não lembra? Neguinho, vai pesquisar aí. Quais são as drogas do sertão? Isso é importante, hein? Tá? Vou dar uma dica. Castanha do Pará. Que não parece só castanha, né? Enfim, vamos lá. Aí eu tenho essa condição econômica aqui na região norte. Aqui nesse litoral nordestino, eu tenho o Nordeste, que a gente chama de Nordeste açucareiro. Eu tinha, na verdade, né? O Nordeste açucareiro é ciclo... Pô, professor, não tô vendo que você tá com a cara na frente. Pô, aí fica complicado acompanhar. Deixa eu tirar minha cara aqui. Aqui é sem corte, tá, gente? É diretão, hein? É quase ao vivo, tá? Olha aqui. Então agora ficou melhor. Essa parte aqui é o Nordeste açucareiro, tá vendo? Ó? Aqui a gente tem o Nordeste onde por 2 séculos predominou o ciclo da cana, né? Moralzinha, acompanha meus dedos. Século 16, 17, 18 e 19. Cana, cana, ouro, café. 16, 17, 18 e 19. Cana, cana, ouro, café. Beleza? Isso é uma generalização
que é legal de lembrar, tá? Vai ajudar muito vocês em vários momentos. Então, quando eu falo Nordeste açucareiro, quando foi o boom do Nordeste açucareiro? Cana, 16, 17, né? Olha aí. Não que acabou o açúcar daí, né, gente? É que esses 2 séculos foram os principais de produção de açúcar no Nordeste, no Brasil, né? Sacaram? Depois foi lá para América Central, enfim, né? E aqui, ó, a gente tem o foco no café. Lembra lá a política do café com leite, aquelas paradas todas? Aí, São Paulo, né? São Paulo vai concentrar aí o ciclo do café, beleza? Então, essas 3 ilhas são as principais, ok? Porque foram os 3 pontos onde se concentraram mais mão de obra, né? E onde a gente teve uma formação de desenvolvimento muito singular em relação ao resto. Então o Brasil sempre foi muito complexo. Aí você pensa, professor, por que arquipélago? Ué, porque cada lugar desse que eu circulei, entre e outros aí também, eram vistos como ilhas de desenvolvimento. Por quê? Porque eram lugares que ficavam isolados dos outros. Por que isolado? Galera, pensa. Se hoje, para você sair do Rio, chegar em Salvador, já não é lá tão fácil assim, né, por terra, imagina no século XIX. Já pararam para pensar quanto tempo você gastaria para sair do Salvador para o Rio de Janeiro? Olha o rolezinho, sair daqui, ó, chegar aqui, era um trampo considerável, entendeu? Então não dava para você falar para resolver negócios e voltar. Não dava para eu ir dar aula hoje e voltar amanhã. Não, né? Então era tudo muito longe, por isso que a gente chamava de ilhas, porque eram lugares separados, que meio que isolados. Belezinha? Então olha que interessante, né? Então nesse período a gente divide o Brasil por esses arquipélagos econômicos, desses ciclos agroexportadores, onde em cada lugar desse a gente tinha a famosa oligarquia que mandava na parada toda, né? A oligarquia local. Era o barão da terra, o coronel da terra, que ele era o dono da terra, ele era a lei, ele era tudo, né? Então a gente formava esses grupos oligárquicos, né, que assumiam o controle político e econômico de tudo nessa região, beleza? Você não tinha muito uma coisa do governo federal interferindo tanto no geral, porque era muito complexo. Sacaram? Então vamos lá. Vou botar minha cara na frente do mapa de novo. Olha aqui. Certo? Alguma dúvida aí? Perguntas? Bom, ninguém perguntou, eu vou continuar. Então vamos lá. Aí a gente chega na divisão, na primeira divisão interessante da gente pensar, hein? Puta, onde eu ponho minha cara agora? Agora ferrou, hein? Vou botar minha cara. Fazer o seguinte, eu vou diminuir a minha cara. Vocês vão ficar só com a minha voz praticamente. Aqui. Ó, essa primeira divisão que a gente tem de território político administrativo foi, olha aqui, ó, em 1913. Só que a gente não considera muito ela, porque ela considerava apenas fatores naturais, por exemplo, o espaço geográfico, né? As dimensões do Brasil tinham sido recém-formadas, né? O Acre tinha acabado de ser adquirido pelo país. E essa regionalização foi mais para afirmar poder sobre a área. Mostrar, ó, aqui quem manda é nós, vocês estão ligados? Pode ficar esperto aí que isso aqui é Brasil. É mais assim, nessa perspectiva, sacaram? A divisão regional mais importante, a primeira mesmo, é aqui, ó, 1942, feita pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi criado quando? Em 36, né? Foi criada aí no contexto ali de Era Vargas e tal. Olha aqui que importante, né? Qual era a prioridade naquela época? A prioridade, as políticas territoriais, né? De deixar claro que tem um governo federal, ou seja, que controla a parada toda, né? Então essa primeira divisão considera aspectos naturais, obviamente, e também, olha aqui, ó, socioeconômicos. Sacaram? Presta atenção, olha que curioso. Nós tínhamos a região norte, nordeste, até aí normal, professor. Só que aí centro-oeste, nenhuma novidade. E aqui, olha aqui, ó, leste, né? E o sul. Não tinha sudeste e tinha o leste. Olha que interessante, São Paulo estava onde? No sul. Beleza? Tá vendo? O Distrito Federal era ainda aqui no Rio de Janeiro, né? Era para cá. E olha aqui que interessante, né? Então a gente tinha uma divisão territorial peculiar. Repara que eu não tinha o estado do Amapá, era o território federal do Amapá, território do Rio Branco, onde é o Roraima,
território do Acre. O que é isso, professor? Isso aqui eram espaços que não eram, na verdade, estados, unidades federativas, e sim territórios gerenciados e administrados pelo próprio governo federal. Pode reparar que são todos em regiões de fronteira, não são? Pois é, essas regiões de fronteira aí, então, eram lugares estratégicos que o governo tinha para manter o território, certo? Essa divisão sempre respeitava os limites político-administrativos, sacou? Então, repetindo, o que você tem que lembrar do IBGE? Né? Considera aspectos naturais, político-administrativos e socioeconômicos. Beleza? Bom, ótimo, tá? Aí vem 1988, a gente tem o mapa da divisão do IBGE considerado hoje, né? Bom, vamos lembrar, nessa história toda de 42 para 88, o Mato Grosso do Sul foi dividido, o Goiás foi dividido e surgiu o Tocantins, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá viraram estados. Então a gente teve bastante mudança, o Distrito Federal migrou, né? Migrou aqui para a região que era aqui no meio de Goiás, né? Então a gente teve várias mudanças. E outra mudança importante foi o surgimento de uma região que a gente vai chamar de Sudeste, né? Que é o famoso Sudeste do Brasil que você conhece hoje, certo? Então o que você tem que lembrar? A divisão atual do IBGE. Essa é a oficial. Você tem que lembrar que eu tenho 5 macro-regiões, tá? Beleza? Que é o Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa divisão considera os limites político-administrativos, né? E se fundamenta em condições socioeconômicas e condições naturais do território. Repetindo, se baseia em condições socioeconômicas, naturais e respeita limites políticos administrativos. Sacaram? Esta é a nossa divisão oficial do IBGE. Olha aqui, presta atenção no termo, hein? Chama de macro-regiões. Você ouviu esse termo, 5 macro-regiões, você já lembra de cara que é a regionalização do IBGE. Por que eu considero de 88? Porque foi a última Constituição, a Constituição vigente em 88, foi a última divisão de territórios que tivemos no Brasil. Beleza? Foi quando surgiu o Tocantins, que é o estado bebê aí do nosso país. Facinho, né? Falei para vocês que é fácil. Bem de boa. Sacaram? Bora lá? Olhem os mapas. O quê? Olha aqui. Você não lembra todas as capitais do Brasil até hoje? Você tá me zoando. Aproveita aí e vai olhar quais são, né? Tem que saber, tá? Bora lá? Gente, aqui tem a segunda regionalização. Essa aqui é interessante. A gente vai chamar de complexos, né, regionais ou complexos geoeconômicos. Presta atenção no nome. Quando você fala complexos geoeconômicos ou complexos regionais, é a mesma coisa, tá? Beleza? É a mesma coisa. Tá? Quem propôs essa divisão foi um cara aqui, ó, chamado Pedro Pinchas. Beleza? Ele propôs isso em 67, tá? E o que ele quis considerar aqui? Ele não quis considerar só condições naturais. Ele quis considerar a história de formação do trabalho, a história econômica do lugar. Aí ele reduziu, ele quis fazer só 3 divisões para simplificar, né? Por quê? Porque ele quis fazer estudos em macroescalas considerando como que se deu a ocupação de utilidade econômica, de formação histórica de cada um desses lugares. E a conclusão que ele chegou foi a seguinte, olha que interessante. Ele chegou à conclusão que toda essa parte verde que você está vendo, que ele chama de complexo regional da Amazônia, tá? Tem uma economia, tá? E uma organização social fundamentada na economia da floresta, ou seja, em coisas ligadas à dinâmica da floresta amazônica. Ou seja, dependência do extrativismo, tá? Abertura de fronteiras agrícolas em lugares que eram virgens, ou seja, lugares que eram de floresta e teve uma expansão econômica mais recente, tá? Grande concentração de população tradicional, né? Indígena, tem quilombola aí também. Então, tudo isso ele considerou para poder caracterizar. O que é interessante disso aqui, repara, olha aqui o Mato Grosso, tá vendo? Ó?
O Mato Grosso quase inteiro, segundo essa divisão dos complexos regionais, está na região amazônica, tá vendo? Beleza? Tocantins aqui, ó, o sul do Tocantins não fica no Amazonas. O oeste do Maranhão também fica no complexo amazônico. Beleza? E aí vem aqui um outro complexo, tá? Que eu vou fazer aqui de outra cor. Esse complexo aqui, ó, que eu escolhi a cor errada, né? Verde não dá certo, professor, é uma questão básica de arte. Vamos lá. Esse outro complexo vermelhinho aqui é o famoso complexo nordestino, é o complexo da regional do Nordeste. Nesta área, a gente vai observar o quê? Um processo histórico mais antigo, né? Onde eu tive uma maior penetração de população negra, uma maior concentração de população negra em função da escravidão, né? Repara aqui, ó, que o norte de Minas é considerado Nordeste nessa história, tá? Isso é bem interessante. Aqui, ó, por aqui, você tem nessa parte aqui, é uma parte chamada Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. É engraçado, lá eles misturam o sotaque baiano com o sotaque mineiro, né? Eu te conheci uma menina que chamava Fernanda Uai. Ela misturava os sotaques, é uma mistura muito interessante. Nessa região, por que eles consideraram o Nordeste? Aqui, ó, tem uma dinâmica natural, né, muito parecida com o semiárido. É um lugar seco, chove com clima mais seco, né? Você tem estruturas de produção rurais ainda muito arcaicas, né? Muito simples, uma concentração de pobreza grande nesse norte de Minas, né? E essas condições que o caracterizaram como complexo nordestino e não sudestino não, né? E não centro-sul. Beleza? Então é importante lembrar, hein? Falou complexos geoeconômicos, lembra que o norte de Minas está no Nordeste. Não confunda, beleza? Bom, e o terceiro e último região, né? A maior zona de todas aqui em termos econômicos é nós, né? Você está ligado? É aqui o centro-sul do Brasil. Repara o seguinte, pega o sul do Tocantins aqui, ó. Pega quase todo Minas, pega todo o sul, pega aqui o nosso estado e o norte e o sul, perdão, aqui do Mato Grosso, né? Essa região aqui, chamado de Centro-Sul, é onde eu tenho a agricultura mais moderna, que a gente chama de agricultura globalizada, é onde nós temos a concentração da produção industrial, onde nós temos a concentração das atividades econômicas, é onde nós temos a concentração populacional, enfim, é uma região onde a dinâmica econômica ela é mais intensa e muito mais variada, beleza? Então a gente tem uma concentração política e econômica enorme no Centro-Sul, certo? Então é isso. Facinho, não é? Professor, o tempo está correndo, agiliza aí, ó o tempo. Vamos lá então, né? Calma lá. E aqui a gente chega na última regionalização. Aqui tem um espaço branco, deixa eu pôr minha cara aqui, ó. Quero ficar maior. Bom, nesse complexo, nessa regionalização, ela é a mais legal no meu ponto de vista, tá? Milton Santos, né? Ele, o grande cara da geografia no Brasil e no mundo, né? Ele pensou o seguinte nos anos 90. Bom, vamos fazer uma regionalização pensando em aspectos, tá? Que considera o meio técnico, científico e informacional. Que é isso? Vamos lembrar, hein? Primeiro ano. Meio técnico, científico e informacional, ele está se referindo à globalização, controle da tecnologia. É dessas paradas aí, entendeu? Então ele quis criar um sistema organizacional onde ele privilegiasse o grau de desenvolvimento e de inserção das regiões dentro desse meio tecnológico, científico e globalizado. Beleza? E dentro dessa perspectiva aqui que ele fez, pegou, né? Pegou aqui, cadê o caneta? Achei. Pegou essa região aqui, ó, chamada de região concentrada, né? Pegou essa região concentrada e juntou o sul e o sudeste do IBGE. Olha aqui, ó, juntou aqui o sul e o sudeste e chamou de região concentrada. Por quê? Porque aqui concentra as principais atividades econômicas
né, do país tecnológicas e científicas. Ele está errado? Tá nada, ele está certíssimo. Né? Onde estão os principais centros de pesquisa e universidades do país? Não é no centro, não é nessa região concentrada? Onde estão os principais polos de decisão econômica? Não é aí? É. Você pode produzir soja, cana-de-açúcar aqui no Mato Grosso do Sul, gente. Mas onde que isso é negociado? Onde está a Bolsa de Valores? São Paulo, não é? Pois é. De onde vêm os principais polos de tecnologia? Da região concentrada. Então, a gente é extremamente dependente, né, dessa lógica de concentração que se deu nessa região. Certinho? Outro detalhe, olha aí, Milton Santos considera os limites político-administrativos, hein? Ele considera. Por quê, professor? Porque ele pensou o seguinte, ó, eu não estou falando de gestão? Não tô? Estou falando de gestão territorial? Então eu penso o seguinte, eu preciso respeitar o limite político-administrativo porque o governo federal usa isso, por exemplo, para criar leis, né? Para definir planejamento de verba, imposto, tudo isso depende dessa lógica político-administrativa. Por isso que para ele é importante manter essa lógica aí também, tá? Beleza? Aqui outra mudança, o Centro-Oeste, tá? Ele considera aqui, ó, que interessante, o Tocantins como sendo região Centro-Oeste. Tá vendo? O porquê? Porque ele chama isso aqui de região de agricultura globalizada. Ele fala que aqui a agricultura é moderna, é tecnológica e tal. Então a produção aqui, o agronegócio é o que dá o tom dessa região Centro-Oeste. Inclusive as indústrias que surgem aqui têm alguma relação com isso. A prestação de serviço, de alguma forma, tem uma relação profunda com esse agronegócio, ou seja, uma agricultura e uma pecuária voltado para o negócio e não apenas para produzir subsistência, né? E aí o Nordeste e o Norte continuam lá, firmes e fortes, né? O Nordeste sem nenhuma alteração e o Norte só perdeu o Tocantins. O Norte, um meio técnico-científico ainda muito dependente da floresta, aí você tem os projetos de integração que a gente vai falar melhor nas próximas aulas, ok? O Civan, Calha Norte, enfim. O Nordeste, né, fica aí como a região mais antiga, né, e que tem as maiores mazelas sociais em termos de desigualdade, com polos tecnológicos extremamente concentrados, e também a gente vai estudar melhor lá na frente, tá? Belezinha, galera? Deu para dar uma entendida boa nesse processo de regionalização? Ficou de boa? Tá certinho? Então é isso, tá? O que eu tinha para dizer essa semana é isso, uma aula, ó, de boaça. Estudem, tá? Esse assunto é bem de boa, gostoso de estudar, é tranquilo, tá? E até as dúvidas no plantão. Tchau, tchau, gente. Cadê o botão de parar? Não parou?